É falar depois de Iago, né? Que já é um negócio para mim. E a segunda é que esse tema é muito desafiador. Felipe me deu essa grata satisfação de falar de devocionais marianos para pessoas que são consagradas a Nossa Senhora e por aí vai, né? Que é uma missão tanto complicada. Já agradeci, né? E agradeço agora publicamente, né? Porque eu vou tentar não chover muito no molhado, porque eu sei que vocês todos estão cientes, né, do que se trata a consagração a Nossa Senhora, a Jesus por meio de Nossa Senhora e por aí vai. Então eu vou tentar estender um pouco a reflexão, né, para falar um pouco do nosso momento, né, e a importância de Nossa Senhora na atual crise da igreja, que não é uma crise só da igreja, né, é uma crise, digamos assim, de humanidade. Uma crise biográfica, né? Então é o seguinte, aí eu quero também, tem que pontuar isso também, eu quero que seja um diálogo mesmo. Então, eu não sei se, Felipe, o pessoal fala no final, mas pode ser na hora? Tanto faz? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão a fazer para complementar e tal, vocês podem levantar a mão na hora e aí não tem problema não. Beleza? É só falar alto aí que... Então é o seguinte, a reflexão que eu quero propor é a seguinte. Pelo menos Renan sabe essa coisa aí, que estuda filosofia também. E, bom, eu estou pensando assim, dos últimos 3 séculos para cá, grosso modo, certo? A gente pode estender isso uns 500 anos para trás, coincidentemente ou não, o tempo da Reforma, né? Reforma Protestante, completou 500 anos agora. Se a gente for estender, vir lá de trás, a gente vai entender que a Reforma, ela foi uma culminância, na verdade, de uma certa degradação que já vinha se instaurando logo após a autoescolástica, né, como se chama. Tempo de São Tomás de Aquino e por aí vai. Isso é o século XIII, mais ou menos. Do ponto de vista religioso, o que é que a Reforma significou? Eu, pelo menos, faço essa leitura, né? E eu estou me arriscando num terreno perigoso, porque aqui está Renan, e Renan sabe muito mais do que eu dessa parte aí. Mas eu vejo o seguinte, com o ambiente espiritual e cultural, né, no qual a Reforma estava, a gente percebe que tem um certo privatismo das condutas. O que é que eu quero dizer com isso? É um recuo. Antes a gente tinha a mediação, tinha a autoridade espiritual da igreja, que ela mediava as relações entre o poder político e o povo, né? Com a Reforma, e aí com autores também como Thomas Hobbes, um pouco depois e por aí vai, nós temos essa quebra, essa ruptura dessa situação cultural e espiritual que estava instalada, e a gente passa a ter o quê? Uma pluralidade, um pluralismo de visões e de concepções, de relações pessoais com Deus, né? E uma valorização do que significa o indivíduo, né? Que a gente pode chamar o indivíduo. Aqui eu estou falando grosso modo, né? Grosso modo. A questão do indivíduo mesmo, que chama sujeito na filosofia, ela está consignada mesmo a partir do século XVII, né? Que é com Descartes e esse pessoal. Mas enfim, essa história é muito chata e eu não vou até não falar muito disso. O fato é o seguinte, é que esses últimos séculos, eles são caracterizados, isso é uma das leituras que a gente pode fazer, eles são caracterizados pelo grande non serviam, né, que é o que são as palavras de Satanás, não servirei. E a gente pega, por exemplo, um texto como Paraíso Perdido de Milton, e tem esse grande não servirei, ele diz até assim, né, eu prefiro reinar no inferno a servir no céu. Essa é uma frase do Satanás lá na obra do Milton. E esse não serviam, não servirei, não obedecerei, digamos assim, ele se articulou institucionalmente na nossa época e ele está manifestado nos diversos segmentos culturais, né? Ou seja, a gente vive hoje numa grande crise de obediência, que essa é a virtude mais carregada, né? É a chamada obediência. Tem outros assim, a castidade e tal, não sei o que, é tudo difícil, claro. Tudo exige um combate. Mas a chamada obediência é que é complicada mesmo, né? E aí,
Pronto, a gente vive nessa época de rebeldia, de recusa a toda a autoridade constituída, pelo menos oficialmente, porque o que se chama liberdade hoje, muitas vezes, é simplesmente uma transferência desse respaldo, né, dessa possibilidade de dominar de um grupo para o outro. Então, por exemplo, eu digo, não, eu vou sair de casa porque meus pais são muito caretas e não sei o quê. E eu transfiro essa minha vontade de ser livre, né? É simplesmente uma transferência de tutela. Eu servia a meus pais aqui e agora eu estou servindo ao grupo, né? Eu simplesmente dei minha liberdade, tirei a liberdade dos meus pais lá, aquela tutela, e transferi para o grupo, só que eu estou com a aparência de liberdade. E essa é a grande época da aparência de liberdade mesmo. Por exemplo, a gente tem democracia, né? E todo mundo diz que as instituições estão estabelecidas, que a gente tem um regime democrático, né, pujante, e que temos, enfim, os 3 poderes constituídos e por aí vai. Mas a gente sabe que na prática, essa questão das liberdades é muito mais complicado, a gente tem muito mais entraves. Por exemplo, durante a Idade Média você podia ir para qualquer lugar, que o pessoal para lhe achar, meu amigo, é um negócio complicado, né? Hoje, a gente tem uma publicização de toda e qualquer conduta. Qualquer coisinha que você faça, onde você for, o cara num computador, não sei onde lá, ele pode lhe encontrar. Hoje, né? A gente vive numa era de extrema vigilância, mas ao mesmo tempo, nunca se viu tanta propaganda a respeito do que seja liberdade, né? Nós somos livres hoje da tutela da igreja, somos livres enfim, de todas essas formas de escravização e tal. Mas na prática a gente percebe a bobagem disso, né? Hoje em dia a gente está sendo muito mais vigiado e por aí vai. Por que é que eu estou falando essa questão dessa crise da modernidade? E juntamente, a reboque disso, né, vem toda, digamos assim, uma desagregação de valores que eram caros na tradição cristã, né? Mas como a gente vive uma sociedade laica, ou nesse processo de secularização, então a gente passou a ter confissões privadas, né? Hoje é a grande era do paganismo, né? A gente cada um tem sua crença, sei lá, ou nas pedras, ou na água, ou enfim, né? Hoje em dia é tudo assim, não, é a energia do universo, é uma coisa assim, é um paganismo absurdo, né? E absoluto. E a igreja, eu vejo nesses tempos, né, esse ambiente de descrença total, ou de uma crença forjada de maneira superficial, crença superficial, eu vejo que a grande resposta para isso, né? Claro, isso é novidade para ninguém, está na nossa fé. Mas por quê? Olha, tem um sociólogo, eu acho que ele é suíço, que é o Zygmunt Bauman, não sei se alguém conhece aqui. Ele morreu agora, tudo que ele escrevia não sei o que líquido, né? Modernidade líquida, né? Sei lá, tudo líquido, tudo amor líquido, não sei o que líquido, tudo líquido, né? É tudo isso aí. Você não é qual é aquele livro do Zygmunt Bauman, alguma coisa líquido, o cara já sabe metade né? Pois é. E aí, mas ele tem um livrinho, um livro de entrevista, né? Uma entrevista que ele deu para um jornalista italiano. E aí nesse livro ele fala um negócio bem interessante. Ele diz assim, olha, o campo de batalha é o lar natural da identidade, né? De fato, no campo de batalha você sabe claramente de que lado você está, né? Você assume uma identidade, sua identidade de guerreiro, você luta por um lado específico, está claro ali. E eu percebo que isso é tanto do modus operandi da igreja ao longo dos séculos, quanto tem que ser para nós hoje também. Que é o seguinte, em períodos de crise, a igreja sempre reafirma a identidade dela. E essa é a grande sacada. Por exemplo, a gente pega lá, século XIX, né? 1870, que foi o Concílio Vaticano I, eu acho 1870, né? Se não me falhar a memória. Você tem lá a infalibilidade papal. Você pega a Imaculada Conceição. Você já era um momento em que, na Europa, sobretudo, a gente vivia um ambiente de cientificismo, entendeu? De racionalismo exacerbado, extremo. Não é? De modo que todas a espiritualidade, a transcendência, todas essas coisas, essas dimensões da vida, elas ou se imanentizavam
né? Ou ficavam intramundanas, ou então desapareciam, né? Isso já é o grande período de expansão da chamada religião civil, né? Estado laico, por aí vai. E isso tudo está no bojo do liberalismo que Iago estava falando. E aí imagine, numa época de ciência pesada, de racionalismo, de materialismo, vem o Papa e diz assim: não, olha, Maria concebeu virgem, se manteve virgem antes, durante e depois. Imagina o que isso não foi na época, para a mentalidade da época, entende? Então a igreja sempre corre esse risco de se adequar, e está aí o grande nó da questão, né? De adequar a sua mentalidade às diretrizes de uma época social e histórica específica. Esse é o grande perigo, não é? A gente pega o Vaticano II, por exemplo, que é eu não queria entrar nisso não, porque é um negócio difícil, espinhoso, né? Mas se a gente pega o Vaticano II, vamos falar grosso modo. O Vaticano II, eu pelo menos compreendo que ele queria responder a uma situação histórica específica, que era exatamente isso que eu estou falando. Havia um século inteiro de guerras e orfandade, digamos assim, é o grande sentimento de orfandade por parte de todo o indivíduo que vivia na Europa naquela época, no século passado. E aí eles queriam apresentar a igreja como nova alternativa possível a toda aquela crise que aconteceu com os movimentos históricos e revolucionários, marxismo e por aí vai, né? Você pega, pronto, o próprio existencialismo, todos esses movimentos assim que eram antropocêntricos, digamos, né? Eles eram a culminância de um processo histórico que colocava o homem como centro de tudo. Grosso modo é isso. Então, o que foi que ficou demonstrado no século passado? Sobretudo na figura das grandes guerras, eugenia, por aí vai. De que o homem fez aquilo que eu até citei a frase do Fulton Sheen, acho na aula passada lá, né? Fulton Sheen diz assim: o homem de hoje ele confundiu, como é que ele diz? Um passo para frente, ele confundiu um passo para frente com um passo na direção certa, né? Ou seja, ele diz: eu sou livre. Quando você dá liberdade a ele, aí ele disse: e agora eu vou fazer o que com isso? Né? E a gente vê, no século passado, isso está impregnado simbolicamente nas guerras. A liberdade, o grande, digamos assim, o ápice do racionalismo, né? Você pega Stalin, por exemplo. Stalin, ele matava pessoas assim, né? Ele pegava uma canetinha e ia: não, esse aqui a gente mata tantos aqui para abrir espaço aqui, ou seja, era uma época de planejamento, de uma frieza de planejamento absurdo. E os próprios homens ficaram submetidos a isso, né? E aí, a razão pode nos libertar de verdade? Essa é a grande questão, digamos, na filosofia do século passado, né? Tem outras também, mas onde é que a razão pode nos levar, né? E ficou demonstrado isso, porque a razão, ela se apartou da fé, grosso modo, né? Ela se apartou da fé e ela andando sozinha assim não vai. Por isso que a igreja, muito sabiamente, nós temos a encíclica do Papa João Paulo II, nós temos Bento XVI, que reiteradamente ele afirma isso, né? Olha, fé e razão, complementariedade entre fé e razão, né? E aí, o que é que Nossa Senhora tem a ver com tudo isso, afinal, né? Está aqui para falar de Nossa Senhora. O que é que Nossa Senhora tem a ver com tudo isso? A gente está falando de identidade, né? E, veja, também no século passado houve muitos tratos a respeito da figura de Nossa Senhora, né? Porque você veja que quando nós afirmamos Maria como mãe da igreja e mãe de Deus, nós estamos circunscrevendo, nós estamos deixando clara a nossa identidade de católicos, né? Pronto. Isso aí é um passo perigoso para o chamado dogma do ecumenismo, né? Como se diz, né? Para o chamado ecumenismo. Isso aí não é um passo muito... Por exemplo, isso, afirmar que a igreja é mariana e afirmar, sobretudo,
Pois é, o dogma que a gente espera, né, que é ser proclamado, que é a corredenção, né, da Virgem Santíssima. Afirmar isso, você pega, por exemplo, você entra em relações complicadas para com os irmãos separados, como chamam, né, os protestantes e por aí vai. E aí muita gente, eu até compreendo, muita gente acha que também a gente está vivendo em épocas passadas em que o chamado diálogo interreligioso, que é um nome complicado também, eu sou muito refratário a isso, mas enfim, nós estamos num mundo que está nesse pluralismo. Nós precisamos dialogar com as demais religiões, certo? Estou falando um fato histórico, estou falando o que eu gostaria que acontecesse. Mas o que é que se esquece geralmente no chamado diálogo interreligioso? Se esquece que você só pode dialogar com outros se você tiver uma identidade clara. Poeira de ontem me lá. Você só pode dialogar com outros se você tiver uma identidade clara, né? Então, se eu não sei quem eu sou e você não sabe quem você é de verdade, a gente não pode se apresentar um para o outro, dizer, olha, você me conhece inteiramente porque eu sou assim, 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 assim. Se não tiver essa firmeza de identidade, não tem diálogo nenhum, né? É simplesmente uma mistura doida ali e a gente vai, enfim, faz essa mistura, vai vir um sincretismo e a coisa vai desanda. E aí eu trago, tem uma imagem que, bom, nessa imagem está contido todo o simbolismo que eu acredito ser importante para que a gente entenda o papel de Maria na sociedade contemporânea. Que é, bom, todo mundo já viu vários lugares que, enfim, o pessoal solta bomba lá e tal, não sei o que, fica só a imagem de Nossa Senhora. Acho que todo mundo aqui já viu essas imagens, não é isso? Pronto, eu imagino daquele jeito assim o mundo, né? Que é toda aquela destruição e Maria como essa salvadora de fato, né? Inclusive, eu acho, provavelmente todo mundo conhece aqui, aquela pintura lá da Capela Sistina. Todo mundo conhece? E do Juízo Final, né? E lá tem um pedaço muito interessante, que tem um cara que ele está sendo içado, não é isso? Pelo braço assim, por um rosário, não é isso? Acho que todo mundo já viu essa imagem? Já? Ele está sendo puxado por um rosário, ou seja, ele foi salvo, né? Os anjos estão elevando todos os salvos e o cara está sendo puxado por um rosário. Pronto, é isso aí, olha, essa é a nossa esperança, né? Eu imagino que essa seja a nossa esperança. E aí eu trouxe algumas frases de santos para a gente enxergar mais ou menos a dimensão da importância de Nossa Senhora na nossa vida de fé, né? Pronto, por exemplo, São João Bosco. São Domingos Sávio morreu, não sei se vocês já conhecerem essas passagens, enfim, façam ouvir de mercador e eu vou aqui dizer. Que São Domingos Sávio, né, apareceu para ele, morreu e apareceu para ele. E aí Dom Bosco pergunta para ele assim: na hora da sua morte, o que é que foi importante para você? Né? Foi o lírio da pureza que você manteve preservado? Ele disse: não. Foi a sua consciência isenta de todo pecado que você também lutou por manter? Não. Isso foi dizendo uma série de coisas. Olha só, isso não foi o mais importante. Foi dizendo uma série de coisas. Aí no final o São Domingos Sávio diz: tudo isso me foi importante, não pecar, por aí vai. Mas o que eu me lembrei na hora da morte e que me serviu na hora da minha morte foi a lembrança de que eu sou devoto de Maria. Veja só, olha onde ele coloca a devoção a Nossa Senhora, a necessidade de Nossa Senhora na nossa vida. E aí, até Iago estava falando na apresentação dele, ele estava tentando diferenciar, né, Maria das outras mulheres. Assim, dizer que Maria não é uma mulher qualquer, não é simplesmente uma grande mulher. Grandes mulheres nós temos várias, mas não é simplesmente uma grande mulher. E eu lembro que Iago falou isso assim, que não, olhando a Bíblia a gente já conseguiria perceber que Maria não é uma mulher qualquer. E de fato, né? Tem uma passagem lá de João, eu acho que é capítulo 19, versículo 26, né? Que é: eis aí a tua mãe. Só que é curioso, e não sei se alguém notou isso,
que São João tem mãe, né? Ele tinha mãe, né? Ele diz, ó, eis aí a tua mãe, mas a mãe dele estava lá, né? Que era Salomé, ele era filho de Zebedeu, e no entanto, Nosso Senhor diz, eis aí a tua mãe. Disse, não, Senhor, mas eu não estou carente não de mãe não, minha mãe está aqui, sabe? Eu gosto muito dela e tal, não sei o quê. E no entanto, o Senhor diz isso, ó, eis aí a tua mãe. Como para diferenciar, dizer, né, dessa maternidade especial de Nossa Senhora para todos nós. Outra frase. Sim, tem o velho caso do Curadário, né, do homem que caiu da janela. Vocês sabem também essa parte, né? Muita gente fala que é da ponte, tá, não sei o quê, mas eu li no livro do padre Stefano Manelli, que é o fundador dos franciscanos da Imaculada. Vocês conhecem, ele tem um livro muito bom sobre Nossa Senhora. E aí ele fala que, enfim, era um cara que cai da janela e, enfim, ele era incrédulo. Só que ele, durante o mês de outubro e algumas vezes durante o ano, ele ia lá e depositava flores no altar de Nossa Senhora lá, diante da imagem de Nossa Senhora. Ele depositava flores, ele tinha aquela coisa, sabe? Digamos assim, aquela devoção. Eu acho que ele admirava Nossa Senhora, entendeu? Mas ele, de resto, era incrédulo, assim, era um cara. E a mulher foi buscar São João Maria Vianney muito preocupado, porque ele tinha caído da janela e tinha morrido, né? Ele disse, pronto, agora ele foi para o inferno. Outra novidade também, o inferno existe, né? Porque na teologia de hoje a gente vê a pessoa, não, o inferno é aquela coisa, né? O inferno existe sim, né? E esse homem caiu, ela foi lá desesperada, né? E aí o Curadário disse para ela assim, não, minha filha, tenha calma, porque Nossa Senhora, nesse trajeto da janela até o chão, ela deu tempo para que seu marido se arrependesse, pedisse perdão dos seus pecados, né? E agora ele está no purgatório e necessita de muitos sufrágios. Veja, por conta de Maria, né? Outra coisa, sim, nós temos as frases Pio IX, né? Nossa Senhora é o milagre mais excelente de Deus, e isso está lá na lua de proclamação dela. Tem uma santa chamada Santa Madalena Sofia Bará, que ela dizia assim, né? A morte de um devoto de Nossa Senhora é como um pulo de criança nos braços da mãe, né? Essa leveza do testemunho dos santos a respeito de Nossa Senhora, de modo que a gente não compreende de fato a dimensão da importância de Maria na nossa caminhada. Outro santo, São Padre Pio. São Padre Pio não era aquele bom, amicíssimo de Nossa Senhora, né? E aí tem duas coisas interessantes. Uma é que uma vez um demônio falou para ele que, olha, quando a gente se transforma, quando a gente muda a nossa aparência para a aparência de Nossa Senhora a fim de enganar os fiéis, Deus nos submete a um castigo muito pior, só porque nós estamos assumindo a aparência de Nossa Senhora. Aí a gente se lasca, né? Ele também, Padre Pio, dizia, né? Eles passaram na frente de uma imagem. Só, Padre Pio, que imagem belíssima, linda e tal, não sei o que. Ele disse, não, olha, se Nossa Senhora fosse desse jeito aí, eu não queria ir para o céu, não, de jeito nenhum, né? Isso aí feio demais para Nossa Senhora. Perto de Nossa Senhora é uma coisa. E por fim ele também diz assim: se não fosse a fé, nós pensaríamos que Nossa Senhora é uma deusa. Ele disse isso depois de vê-la. É por isso que essa devoção, que é uma devoção que também o Fulton Sheen, o grande bispo Fulton Sheen tinha, que é a devoção Nossa Senhora da Esperança. Ou seja, ele é um bispo que viveu também esse período conturbado de entre guerras, comunismo, não é? Tudo que não presta. Tudo que não presta. São Leonardo de Porto Maurício, outro santo também extraordinário. Diz: o golpe final, aquilo que não se consegue com a pregação sobre o juízo final e sobre o demônio, você não conseguir converter o sujeito com a pregação sobre o inferno, sobre o juízo final de Deus,
você consegue através de Nossa Senhora. Só, tem mais. Sim, São João Crisóstomo, né? Essa daí também, essa frase é famosa. Vou até citar ipsis literis para poder abrir aspas. A misericórdia imensa de Maria salva um grande número de infelizes que, segundo a lei da divina justiça, já estavam condenados. Então é aquilo, meu amigo, é se agarrar nos braços dela, porque pra gente não tem outra não, né? Nossa Senhora é, enfim. Aí vejam só, mas a gente tem aquela velha acusação protestante que dá até preguiça de responder, né? Não, você devia estar no Santíssimo e você está na frente da imagem de Nossa Senhora rezando e tal, não sei o que. Você está colocando Nossa Senhora na frente de Jesus e tal, né? Essa acusação é... E aí o Fulton Sheen também, nesse livro fantástico que chama Nossa Senhora, anotem para depois vocês lerem, ele dá um exemplo assim, ele diz, olha, um soldado vai para a guerra, né? Ele é um herói de guerra, tipo, salvou um bocado de gente lá e morreu. E aí depois o pessoal chama a mãe, né, para as condecorações, chama a mãe dele, né? E diz, olha, parabéns pelo seu filho, tá? Ou seja, a honra do filho, né, equivale à da mãe, vice-versa, né? Ou seja, é uma, melhor dizendo, o contrário, né? A honra da mãe é tanto maior quanto maior foi a honra do filho. Nenhum oficial vai dizer assim, não, olha, a gente não vai condecorar a senhora não, né, porque foi seu filho e a gente vai estar diminuindo o seu filho se a gente der alguma condecoração para a senhora. É um negócio nonsense, né? Totalmente sem sentido, né? E qual seria essa dignidade, digamos, de Nossa Senhora? São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica, a dignidade de Nossa Senhora é, abre aspas, como que infinita. Como que infinita. Bom? Para a gente ter uma escala, digamos assim. Você sabe aquela história de que a ofensa, esse Padre Paulo fala muito sobre isso. O nível de ofensa a uma pessoa, a ofensa é tão mais grave quanto maior for a dignidade daquela pessoa, né? Então, quando eu ofendo a Deus, pronto, uma coisa é eu dar na cara de Bruno, cadê Bruno? Outra coisa eu dar na cara da minha mãe, não é? Muito mais grave eu dar na cara da minha mãe, lógico. Certamente, né? Eu ainda fico me perguntando se é grave de alguma maneira dar na cara de Bruno. Eu acho que não, né? Mas, enfim. Imagine, né, transponha isso para Deus, né? Toda pequena ofensa que a gente comete, ela tem um valor, enfim, absurdo, né, dado a dignidade de Deus. É por isso que, inclusive, uma das 4 finalidades da Santa Missa é a expiação dos pecados, né? A Santa Missa tem valor infinito. Portanto, esses nossas ofensas a Deus, elas que teriam valor infinito, a mais mínima ofensa a Deus, pela dignidade dele, nós já mereceríamos o inferno, né? Mas, por graça divina e por todos esses instrumentos de que Deus nos mune para poder alcançar a salvação, né? Deus nos faz merecer a salvação, né? Como se, não por mérito nosso, mas enfim, sem a graça dele, nada. E aí pronto, a dignidade de Deus. Então imagina a dignidade de Nossa Senhora. Nossa Senhora Theotokos, né? Nossa Senhora Mãe de Deus. Imagina a dignidade dela, não é? Então é gravíssimo, gravíssimo quando a gente diz, quando acha que o culto a Maria, né, é uma coisa acessória, né? Imagine uma frase que diz assim, olha, não tenha medo de amar Maria o máximo que você puder não, porque você nunca vai chegar a amar Maria como o filho dela amou, né? Então não tenha medo não, né? Vamos nos livrar dos escrúpulos. Quem lê o tratado, quem é consagrado sabe, né? Dos devotos escrupulosos, né? Isso que diz, não, Maria é importante, mas eu não posso ir muito, porque senão Jesus ali ia ficar com raiva e tal, né? Isso é absurdamente ofensivo, né? E aí pronto, entra na parte de
do que seria, então, nós temos a situação histórica e cultural, que eu falei, e nós temos a figura, que é Maria, né? Agora, e aí, como é que a gente faz para chegar até Maria? O que é a chamada devoção? Eu falava sobre os devocionais hoje, né? Então, o que seria devoção? Nós temos a veneração, né? Você venerar, você pode venerar sua mãe, você pode venerar qualquer, né, pessoa, porque veneração é respeito, é simplesmente respeito. Mas você ser devoto de Maria, devoção significa isso, né? São Tomás de Aquino ensina. O que é devoção? É a doação pronta e total de si mesmo. A doação por amor, obviamente, né? Não é assim, não, vai, não. É a doação por amor pronta e total de si mesmo. Ou seja, o que é devoção é dar-se, é doação. Então, já falei disso. Então, quais seriam, e a gente entra no rol das devoções, né? O que seria ser devoto de Nossa Senhora? A gente também corre um risco hoje de ficar... Vocês lembram da aula, quem estava lá no Instituto semana passada, lembra que a gente falou sobre como fundar uma nova igreja, não é? Da aula do Padre Paulo e tal, não foi? Diz ele, não, é muito tranquilo quando o cara sai da igreja, ostensivamente, né? Claramente ele diz, olha, estou saindo da igreja católica e estou fundando uma ali, na esquina, né? Aí ele, sem criatividade no nome, ele pega assim, não, bom, católico é universal, então vou fundar a igreja universal, né? Aí o outro, não, vou fundar a igreja mundial, que é a igreja cósmica, e por aí vai, né? Então, pronto. Mas quando acontece isso aí, menos mal. É ruim, né? Lógico. É uma ovelha que se desgarra do rebanho e por aí vai. Mas isso é menos mal. O complicado é quando você muda de igreja, mas a placa da igreja permanece lá, né? Ou seja, é o chamado católico mais, né? Não, eu sou católico, mas não acredito na Trindade. Eu sou católico, mas não sei o que. Eu sou católico, mas não sei o que. Não é? Que é uma traição essencial ao que significa ser católico, né? É católico universal. Você, enfim, você pega várias realidades que são aparentemente contraditórias e você as toma, as reconcilia, porque no fundo, elas não são contraditórias de fato, né? São só aparentemente. E você abraça aquilo, essas verdades aparentemente só contraditórias. E aí você começa dentro da igreja. Veja, o primeiro discurso que a gente encontra dentro da igreja hoje é o chamado discurso, não, é a justiça social, né? A igreja existe para, enfim, criar fraternidade entre os homens. Veja só, não estou dizendo que a igreja não possa criar isso. O complicado é dizer a igreja existe para. A igreja existe para criar fraternidade entre os homens. A igreja existe para, enfim, cuidar dos pobres. A igreja existe para, por aí vai, né? Vocês vejam. Aí se fala, não, de justiça social, nós temos que ser justos, dar aos pobres aquilo que é dos pobres. Eu acho que o primeiro dever de justiça que as pessoas que fazem esse discurso na igreja deveriam fazer é ensinar aquilo que a igreja está dizendo para ensinar, né? Primeiro dever de honestidade. Sabe, quer dizer, eu vou lá, vai um fiel lá e começa a ouvir o contrário daquilo que a igreja ensina. Mas o cara está lá, né, se dizendo católico, está utilizando, né, se utilizando da igreja, está fazendo tudo aquilo ali. Não, eu sou católico, né? E é uma insubmissão absurda. O Papa fala lá e tal, não sei o que, dá uma de doido, né? O cara dá uma de doido, então, entende? Isso aí digamos, é ser rigoroso, isso é ser... Não, eu estou falando uma coisa simples, isso é a finalidade da igreja, né? Olha, você tem que estar unido, nós temos uma tradição de 2000 anos, e a igreja serve para levar você para o céu.
Ninguém viu Nosso Senhor prometendo: olha, você venha para cá que a gente vai fazer o milagre de Manassés, né? Bruno, eu falei para tu, não foi, Bruno? Milagre de Manassés, pronto. A gente vai fazer o milagre de Manassés, você vai ficar curado e por aí vai. Eu conheço uma pessoa que foi para uma igreja dessa. Ele era protestante e aí a mãe dele teve câncer de mama. E aí, enfim, o pastor chegou e disse: olha, minha senhora, não precise ir mais para o médico. Não vá para o médico mais não. A senhora está curada a partir de hoje. Esse menino, até Nosso Senhor obedece a ele, né? Aí, enfim, a mulher iludiu-se porque numa situação daquela, né? A pessoa que se agarra também a tantas coisas, é compreensível. E aí, enfim, a mulher morreu, né? O que aconteceu? Esse rapaz, enfim, saiu da igreja e nem sei como é que ele está agora. Mas veja, essa promessa, esse é o grande risco de hoje. Nós temos essa promessa de auxílios, né, de pequenas ajudas que nós podemos nos submeter, mas que são perigosíssimas, perigosíssimas. Começa hoje, pode ver que começa assim, pela beirada, né? Não, nega essa verdade de fé aqui, né? Isso é besteira, isso aí para tua fé não tem. Nega isso aqui também. Aí você vai negando devagarinho as pequenas coisas, né? Até agora teve, acho que o Santo Padre fez um decreto lá. Eu acho que foi a Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, né? Sobre o glúten, sobre as hóstias serem de maneira, como é que chama? Não, mas tinha com glúten, mas não podia ser uma hóstia de arroz. Ela disse que não pode ser, não é? Ela disse: não, mas isso é besteira, isso aí é que vai influir, o arroz é da terra, é uma coisa maravilhosa, né? Você vê, não, isso é uma besteira. Mas imagine se vai de pouquinho. Essa eu não vi não. Foi? Foi com sabor? Misericórdia. Até o fim é o fim da picada, né, bicho? Pronto. Aí você vê, já pensa: não, isso é uma besteira, isso é coisa pequena, né? Vai ligar com isso, aí vai. É como esse negócio está acontecendo agora, que o pessoal, um dizendo pedofilia, não sei o que, essa exposição, né, do Queer Museu, e a outra do MAM, né, do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Isso não, é só um homem nu lá e a criança toca nele. O que é que tem? Vocês são atrasados demais, atrasados, né? Você vê, isso é contra a lei. Você chega lá e diz: isso é contra a lei, aí ele faz de novo. Olha, isso é contra a lei, ele faz de novo e vai fazendo, até naturalizar aquele comportamento, né? E quando vira uma lei contrária, ou seja, já favorável a isso, aquilo já está naturalizado na sociedade. Não precisa nem esforço nenhum, né? É por isso que cada medida dessa nós precisamos ser intransigentes, né? Ele bateu o martelo: olha, não, é assim, e não redar pé, certo? Então pronto, como é que a gente conhece Nossa Senhora, né? Essa figura que certamente irá nos salvar desses tempos infernais, né, que nós estamos vivendo. Quais são as maneiras de conhecer Nossa Senhora, né? A primeira é pela oração, obviamente, né? Pela oração. A segunda maneira, ou como diz o São Maximiliano Kolbe, grande santo também, mariano demais, ele diz: como é que se conhece Nossa Senhora? Ele diz: de joelhos. De joelhos que nós conhecemos Nossa Senhora. Depois aí nós temos os livros marianos, enfim, tem uma literatura imensa, né, de mariologia na igreja. E a gente deve afirmar sim Maria nesses tempos atuais, porque é isso que dá nossa identidade clara, né? Dá nossa identidade clara. E aí, quais são as devoções mais conhecidas, né? Se eu esquecer de alguma, vocês, por favor, certo? Vocês me lembrem aí. Sim, a primeira é o Santo Rosário, que é a devoção mais excelente de todas, né? Todo mundo sabe aqui da importância. Não vou nem gastar muito nessa livro aqui, porque o Santo Rosário, né, é unanimidade, todo mundo sabe. Em todas as aparições marianas, ela sempre pede, né? Olha, façam penitência, rezem. Tem uma ou outra ali que coisas reconhecidas, né? Façam penitência, rezem rosário.
faça penitência, reze o rosário. Até nas mais recentes, não sei se vocês conhecem as aparições de Akita no Japão. Vocês conhecem? Nossa Senhora em Akita no Japão, e foi agora em 73, foi reconhecido, né, pelo Vaticano. Joseph Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele deu o aval, né, e, enfim, os fatos são miraculosos mesmo, que é uma irmã Agnes lá, que ela contemplando o crucifixo, tinha um crucifixo e a imagem de Nossa Senhora na frente. E, enfim, ela começou a ver luzes, né, tudo aquilo na frente dela. Apareceu uma cruz na mão dela, que doía bastante na primeira noite, né? Depois apareceu a mesma cruz, um estigma, na mão da imagem de Nossa Senhora, né? E isso, como sempre, né, foi seguido de muitas curas, muitos prodígios. Procurem Nossa Senhora de Akita, no Japão. Temos também outra, também pouco conhecida, que é Nossa Senhora em Siracusa, na Itália. Isso foi em 1953. Conhece? 1953, né? Também outra aparição que pouca gente fala, mas enfim, é extraordinária também, da mesma forma. Veja só, digamos assim, ilustrar aquilo que eu falei, né, de a relação de Nossa Senhora com Nossa Senhora, que é, enfim, sobrenatural, né, na contramão desse racionalismo do mundo moderno. Vocês conhecem, tem um escritor chamado Émile Zola. Conhece? O Bruno conhece, mas alguém conhece? Escreve Zola, né, Z-O-L-A. Émile Zola, enfim. Ele tem um livro chamado Lourdes, que é uma porcaria. Enfim, porque é o seguinte, veja só. Ele viveu naquele período, né? E ele foi visitar, ele é muito racionalista também, positivista. Ele foi visitar o local de peregrinação de Lourdes, né? Enfim, aí foi coletar material suficiente para escrever algo a respeito, que ele é jornalista também, e, enfim, desbancar aquela história. Você vê, ele já foi com o intuito de desbancar a história, não é? E aí, enfim, ele foi num trem cheio de devotas também, né? Inclusive tinha duas mulheres que eu tenho até o nome delas aqui, mas enfim, duas mulheres que estavam indo lá porque estavam com tuberculose e, enfim, queriam ser curadas pelas águas milagrosas, né, de Lourdes. E aí ele foi, fez todo o trabalho dele, né, e tem o testemunho de um cara que é ateu, era um outro jornalista, né, que também frequentou o local e viu o que aconteceu ali. Inclusive essas duas irmãs, ambas foram curadas pelas águas miraculosas de Lourdes. E esse outro cara, esse jornalista ateu, falou da desonestidade desse Émile Zola ao relatar os acontecimentos de Lourdes, né? Eles, olha, o cara viu lá as pessoas sendo curadas, né? Ele viu as duas irmãs, ele fala até das duas irmãs que estavam dessa forma e foram curadas, viu tudo que se passou, mas ele preferiu fechar os olhos, né, para toda essa realidade, e preferiu mentir a respeito do que acontece em Lourdes. Tanto é assim que depois tem um jornal italiano, católico, que relatou esse acontecimento, né? Todas as calúnias que esse escritor havia proferido contra as aparições, contra Nossa Senhora, portanto. E aí ele fala, olha, o resultado das calúnias que ele proferiu foi esse. Quase que dobrou o número de visitantes ao local, né? Seja curiosos por causa do testemunho dele, né? Testemunho calunioso, repito. Seja pelos, enfim, as inumeráveis curas e enfim, prodígios que aconteciam ali, né? E aí, tanto é assim que depois de muito tempo, esse escritor também, de maneira secreta, ele procurou uma dessas duas mulheres que haviam sido curadas, né? Pedindo para ela não falar da história dela a ninguém. Por quê? Porque ele havia retratado essa mulher no livro dele, dizendo que ela tinha morrido, né? Ou seja, é um exemplo de quando o cara queria mentir até
E ele mentiu mesmo, enfim, e isso ficou... Mas graças a Deus, né, como a verdade acabou por se mostrar. Aí rapidinho, porque a Joana já disse que eu estou demorando muito aqui. Sim, a devoção dos 5 e dos 15 primeiros sábados, vocês conhecem? As duas? Pronto, né? Então não vou nem falar. Vocês conhecem também? Conhece não? Olha no Google o que tem lá. Sim, então vou falar dos 5, né? Vou dizer as palavras de Nossa Senhora, viu, Bruninho? Olha. Enfim, dia 10 de dezembro de 1925, a irmã Lúcia, né? Já religiosa. Ela, Nossa Senhora, diz, abre aspas: olha, minha filha, o meu coração todo transpassado pelos espinhos com os quais os homens ferem-no a cada momento, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, procura consolar-me e anunciar ao mundo que eu prometo assistir na hora da morte, com as graças necessárias para a salvação, todos aqueles que, no primeiro sábado, por 5 meses consecutivos, se confessarem, receberem a Santa Comunhão, recitarem o terço e me fizerem companhia por 15 minutos, meditando sobre os mistérios do Rosário, né, inteiro, com a intenção de fazerem reparação ao meu coração imaculado. Né? Essa é a... Agora, é claro, né? É aquilo. A confissão não precisa ser, como a gente sabe, não precisa ser no dia específico, né? Até pelo menos uma semana para frente, assim, a gente pode... E aquilo que se faz em toda... Inclusive para ganhar indulgência, não sei se é essa. Não, acho que não é essa não, né? Eu soube, e vocês vão poder... Que é interessante, porque vocês vão poder me ajudar nisso. Nesse livro do Padre Stefano, ele diz que rezar o rosário, né? Também é indulgência plenária, né? Você ganha. Vocês sabiam disso? Então, vocês sabiam? Porque vocês são muito santos. Não, então, aí tem as condições, né? Oi. Não, então, na verdade isso aí em toda indulgência você tem que fazer, né? Você tem que confessar, comungar, rezar, né? Pelo Papa, né? Pelo Santo Padre. Não, pode fazer. É sempre em janeiro que tem que começar essas 5 Não é. São 5 consecutivas, né? Isso. Exatamente. Aqui que tem que ser primeiro é o sábado do mês que tem que ser Do mês, tá? Grande médio, doutor. Então, diz assim, indulgência plenária quando o terço é rezado na igreja, em família ou em grupo, sempre que se tenha feito a confissão e a comunhão. Eu acho que isso pode ser feito também depois. Pode? Carla, sabe? Reza isso, Bruno, porque tá ruim o negócio pra gente. Aí... Sim, pois é. Confissão e comunhão, né? Enfim, aquilo que se faz em toda... Aí, na igreja, em casa, né? Ou em família e tal. E a gente percebe que o Santo Rosário, pelo menos em 2 aparições, que são em Lourdes e La Salette, né? Nossa Senhora vinculou o Rosário à salvação do mundo, né? Isso é de uma importância, assim, de uma gravidade, né? A necessidade de nós rezarmos o Santo Terço, o Rosário. E nós dizer, olha, o mundo depende disso aí. Do que nos cabe, né? Claro. Certo? Aí encerrando mesmo agora. Para não ser apedrejado aqui. Sim, é das 3 Ave Marias, que todo mundo também conhece, provavelmente. O Ângelus, né? O Escapulário. A Medalha Milagrosa. Todo mundo conhece? Nossa Senhora entregou a Santa Catarina Labouré e pronto. Me deem uma, se tiverem. E que tem alguns livros que eu queria, enfim, sugerir para vocês. Não sei se vocês vão... Que vocês devem conhecer, Maria Falando ao Coração das Donzelas. Vocês conhecem esse livro? Conhece não? Conhece, Carla conhece. Pessoal muito santo, gosta muito de... Tem esse Conheçam La Salette também, do padre Dr. Simão Bacelli.
que também achei muito... Tem o Royal Marin, né, que é um clássico, né, Teologia da Perfeição Cristã e por aí vai. Mas eu usei sobretudo esses dois aqui, Conheçam La Salette e Maria Falando ao Coração das Donzelas. Não falei nada dele, mas eu me inspirei aqui. E esse outro do padre Stefano Manelli, fundador dos Franciscanos da Imaculada, que é, eu acho, enfim, tem alguma coisa com devoções no nome, esqueci. Beleza? Então é isso, salve Maria. Então, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, então a gente vai ter 10 minutos para as perguntas, certo? Quem quiser se perguntar, por favor, se dirija aqui. Boa tarde, palestrante. Ainda não. Tu falou sobre... Eu vou tocar em 2 pontos, assim, rápido. Tu falou sobre a questão de que em La Salette Nossa Senhora vincula o texto à salvação do mundo, né? Só que isso também já rola desde Bom Sucesso. Tu conhece a história? Pronto. Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela fala no século XIX para o pessoal rezar para o século XX não ser ruim. Aí ninguém obedeceu e o século XX foi ruim. Aí ela vem no século XX para avisar para o século XXI. Aí o pessoal continua do mesmo jeito, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre isso, além do que tu já falou, e também sobre a questão de, quando tu falou do exemplo dos santos, que os santos sempre são modelo de devoção mariana, né? Não tem nenhum santo que não fosse devoto de Nossa Senhora. E aí, por exemplo, existe na igreja tipo quatro modelos de culto, né? Um culto que é dado só a Deus, um culto que é dado a Nossa Senhora e um culto que é dado a São José, que é diferente. Se eu não me engano, protolatria, uma coisa assim, não me lembro. Que é um culto inferior ao culto que é dado a Nossa Senhora, mas superior a todos os outros santos. E na relação que isso tem, porque não é possível, ou melhor, é possível afirmar claramente que o maior devoto de Nossa Senhora que existiu desde todos os tempos foi São José. Comentei sobre isso. Enfim, eu acho que não tem nem muito o que comentar, né? Enfim, você já falou sobre São José, né? Eu não conheço o termo, não. O que eu conheço são os cursos de latria, né? Que você não sabe, dulia e perdulia, não é isso? Latria é a Deus, dulia é os santos, não é isso? Né? E perdulia Todos é a Deus, aí depois então, Nossa Senhora, isso. aí a São José. Então, de São José eu não conheço, não. Pois é. Tem. Protodulia é o nome? Pronto, Protodulia. O povo muito santo ali sabe, eu não sei não. Então, mas aí hiperdulia, né? Que é Nossa Senhora. E dulia, não é isso? Que é dos santos. Os santos? Então, e tu falou isso e falou do Bom Sucesso, não foi? Então, eu conheço pouquíssimo também dessa... Padre Paulo, eu sei que o Padre Paulo é devoto, né? Da Senhora do Bom Sucesso. E, enfim, essa coisa da salvação do mundo, como tu falou. Eu acho que também uma recomendação sempre recorrente. Você veja, Nossa Senhora da Quita, eu estava lendo as mensagens que ela deu, né? Impressionante a atualidade da coisa em relação à igreja, sabe? Ela fala, olha, se vocês não se converterem, né? Não rezarem, não se converterem, fizerem penitência, não. Vai ter briga de bispos contra bispos, cardeais contra cardeais, sabe? É um negócio assim que, bom, enfim, eu não queria nem muito falar disso, né? Porque eu fico arrepiado. Mas a gente tá vendo isso, não tá? Conflitos entre cardeais, né? Confusão no clero. Isso ela diz, olha, reze pelos sacerdotes. Olha, isso aí foi em 73, gente. Ela disse, né? Ela avisou. E isso é que nos consola, né? Nos consola porque nós sabemos que há uma mãe amorosa que cuida de nós, né? E ao mesmo tempo dói no nosso couro, lógico, né? Porque é sempre a recomendação de nós mudarmos de atitude. Vocês vejam, e nós temos uma coisa, nós católicos,
E aí está a explicação do que diz o apóstolo Paulo, né, em Nosso Senhor. A cruz é loucura, né, para aqueles que se perdem. Jesus era pedra de escândalo. O que é isso? Esse padre Manelli diz o seguinte: não, isso quem diz é o Vitório Messori, que é um amigo do Bento XVI, que é um jornalista fantástico também, os textos dele. Ele diz: olha, qual é o escândalo da nossa fé para o mundo? É porque nós acreditamos que as guerras, enfim, os desastres naturais, toda a conjuntura econômica, política, social, por aí vai, tudo isso muda os destinos da humanidade. Mas o que muda verdadeiramente o destino da humanidade, o que está por trás do destino da humanidade, é a nossa fé. Ou seja, Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Olha, aqui no Carmelo eu vou combater a heresia protestante. Aqui no Carmelo. Eu quero salvar muitas almas. Ou seja, isso é uma loucura para o mundo. Não, você vai ficar sentado aí rezando? Como assim? Não vai acontecer nada. Isso, enfim, né? Vai ser todo mundo engolido. Isso não significa colocar Deus, né, à prova e dizer assim: não vou fazer nada não. Isso não é irenismo, como chama, tem uma heresia, né? E não é imobilismo. Isso é simplesmente a gente reconhecer que sem a graça de Deus, olha, então aquilo, ora é colabora, né? Reze e trabalhe, meu filho, porque o negócio é... Mas nós sim, nós católicos acreditamos nesse escândalo de que, pela fé, nós ali, debulhando, meditando o Santo Terço, né, os destinos da humanidade podem ser muito mais mudados, muito mais radicalmente transformados do que por simples maquinações políticas e econômicas, né? Então, vamos reafirmar nossa fé nisso, né? Tenhamos fé nisso. Da Bahia. Eu vi o vídeo do padre Gabriel, aquele, é um padre da internet aqui da famosa. Eu vi um vídeo sobre aquilo lá. Uma colega da nossa paróquia, ela o chão convidou para ir lá, porque se ele tinha que eu não pude ir. Aí ela sempre falava algumas coisas para a gente estudar, ela aparecia, não conheço. Eu sei que tem aqui, tem a aparição, né? Aqui no Rio Grande do Norte, não é isso? Como é o nome da... É Angicos, não? A aparição Nossa Senhora, que está em processo, né? Exatamente. Mas isso é tudo que eu sei, eu não conhecia essa aparição, não. No Bahia. Não conhecia, não. Se alguém souber alguma coisa sobre... Quer? Fica à vontade. Sobre as aparições de Anguera, eu vi um vídeo só do padre Gabriel, ele é meio famosinho assim no Facebook. Gabriel Vilaverde, né, o nome dele? Um magro, hein? As aparições de Anguera já ocorrem com um rapaz que eu não lembro o nome dele. Ele é de uma família assim pobre e tal, e uma família devota, esse tipo de família comum, como era, por exemplo, a família dos pastorinhos, né, de Fátima. O pessoal rezava cotidianamente junto e tudo mais. E aí, tipo, ele começou a ver Nossa Senhora e ele achava que era loucura da cabeça dele e tudo mais. E aí Nossa Senhora manda ele falar com o padre, quando ele chega lá nesse padre, o padre já fala assim: você quer falar comigo, né? Ele nem conhecia o padre, aí depois conversa e tal. E aí vem sendo acompanhado desde 93 já pelo Vaticano e pelo bispo. E é basicamente o que Nossa Senhora fala nas outras aparições: você tem que rezar, você tem que fazer penitência, esse tipo de coisa. E aí tem alguns milagres também. Mas assim, aí até agora não há definição ainda. Por exemplo, as aparições continuam ocorrendo, e ocorre lá num rio, na terra onde eles moram e tudo mais. Mas é isso,
desde 93 que o Vaticano acompanha já. É um rapaz que recebe essas aparições, ele vê Nossa Senhora, ele tem lá um momento de êxtase e tudo mais, e aí passa a mensagem que Nossa Senhora quer passar, que é sempre a mesma, né? Oração, jejum, penitência, esse tipo de coisa. Certo.